a gente está construindo essa pré-candidatura, né, pela Federação Pessoal e Rede. A gente também tem uma conversa muito alinhada na construção também do próprio PSB, que fez um giro, vamos chamar assim, à esquerda, e que a gente tem aí construído, inclusive no apoio à construção da chapa do PSB. E também, obviamente, sem nunca fechar as portas, muito pelo contrário, sonhando que a gente pode constituir uma frente ampla, uma frente popular para disputar a Prefeitura Municipal de Florianópolis numa aliança com os partidos de esquerda, de centro-esquerda do nosso município. Esse é o nosso objetivo. A gente acredita que até o final de julho ainda é tempo, a gente não vai sair dessa perspectiva, né? Agora, tu falaste muito bem, né, Elaine, que a gente está há 30 anos do último governo, ou do único governo popular do nosso município, né, com o Grando e o Ofrânio de vice. Foi um governo que representou muito porque ele trouxe políticas muito importantes, como ônibus no morro, como, por exemplo, o sacolão do povo, né, ou cestão do povo, óleo peixe, vários programas, né, que foram instituídos, criou a Floran, fortaleceu a CONCAP como uma companhia de melhoramentos e também ligando a questão de alimentação, fortaleceu o sistema de fiscalização ambiental, teve todo um trabalho em prol também da habitação social, preparou o terreno para os grandes programas de habitação social do município, né? E tudo isso é uma memória muito bem colocada, foi muito importante para a cultura. E eu quero dizer assim que a nossa pré-candidatura, e eu também tenho me inspirado muito nesse legado do Grando, tanto é que muitos ex-secretários que foram do Grando têm vindo participar com a gente da construção do programa, têm vindo se aproximar, gente como o Gelson, como o Homero, como, enfim, uma série de pessoas que estão se aproximando nesse processo, o próprio Baratieri. Nesse sentido, a gente está apostando na construção de um programa de forma participativa. Então, a gente está iniciando agora com os pré-candidatos da chapa PSOL Rede e da chapa PSB, uma série de rodas de conversa, debates, plenárias, organizando temas que os pré-candidatos podem trazer para contribuir com o programa. Nós também vamos organizar vários setores, saúde, educação, assistência social, transporte, saneamento, para trazer gente que hoje está dentro do serviço público, que está na universidade, que está nos bairros, para discutir esse programa, né? Mas é óbvio que a gente, enquanto um partido, Socialismo e Liberdade, nessa aliança com os partidos de esquerda, a gente tem algumas concepções sobre o que está acontecendo com a cidade. Tu foi muito assertiva. A gente vê um desmonte que vem sendo cada vez mais acelerado em serviços essenciais que eram de altíssima qualidade, como, por exemplo, da limpeza urbana, praticado pela CONCAP, um ataque assim violento a essa organização e a esses trabalhadores, né? Em contrapartida para substituí-los por contratos terceirizados. Contratos terceirizados esses totalmente precários, com um monte de rolo, inclusive com inquéritos civis, inquéritos policiais, demonstrando que são altamente sensíveis a atos de corrupção e de desvio de dinheiro público, ao invés de fortalecer um sistema público de qualidade. Então, a limpeza urbana, ou a coleta de resíduos, a coleta de lixo, a reciclagem, ela é hoje um dos principais elementos. A gente certamente vai recompor a CONCAP e repensar o modelo de gerenciamento dos resíduos, descentralizando, criando usinas de tratamento, diminuindo o custo, que a gente paga hoje mais de 45 milhões de reais para enviar esse lixo lá para Biguaçu, para uma empresa terceirizada. 45 milhões de reais é quase o orçamento da assistência social. Praticamente a gente enterra 45 milhões, isso não está no debate. Então, a gente certamente vai para a CONCAP, para a limpeza urbana, para os serviços da cidade, a gente pensa em recompor a CONCAP, mas dentro de um outro modelo de gerenciamento, onde os trabalhadores se sintam parte, onde a transformação, onde eles se sintam parte de poder não mandar mais lixo embora, mas poder transformar isso em composto, transformar isso em banco, em praça, em deck, porque lixo é possível sim se transformar com pequenas usinas. A gente tem respostas para isso, né? A gente vê hoje uma degradação bem grande, um desmonte bem grande do serviço de saúde. As UPAs são, assim, o desespero da população de Florianópolis hoje, a gente esperando 7 horas numa fila, quadro de profissionais totalmente desatualizados. Os que estão lá ainda são terceirizados, né, que fazem serviço de plantão terceiro. Então, um desmonte enorme, algumas já por OS trabalhando, e
demonstrando o quanto que a gente regrediu nesse processo. As UPAs já foram equipamentos de atenção de muita qualidade para a população. A mesma coisa com os centros de saúde. Nós tivemos já na nossa cidade uma referência em atenção primária na saúde, que são os nossos centros de saúde, com as agentes de saúde nas casas, esse trabalho de prevenção, esse trabalho de contato com a população. Depois, o centro de saúde que tinha um atendimento muito organizado, e hoje é uma carestia, a gente pode chamar assim, é uma tristeza ver pessoas indo 5 da manhã, 4 da manhã para uma fila para pegar um número para ser atendido no outro dia, uma falta de profissionais. E isso é resultado de quê, na minha concepção, né, Elaine? Que é, primeiro, um governo que se perdeu completamente na gestão de projetos e de captação de recursos. A gente vê uma série de oportunidades de captação de recursos junto ao Sistema Único de Saúde, ao SUS, com o Ministério da Saúde, que a Prefeitura de Florianópolis não adere a programas como, por exemplo, o Ministério da Saúde abre edital para a reforma do centro de saúde. O município não vai lá e não adere. O Ministério abre a atualização para as UPAs. O município não faz a adesão. E isso faz o quê? Faz com que o serviço perca qualidade por não ter captação de recursos com o governo federal, por não ter uma gerência, uma gestão desse serviço, e, consequentemente, o serviço vai sendo completamente detonado e depreciado. Para quê? Para dar as condições adequadas para a terceirização. É óbvio que a população vai apoiar. Não está bom como está, mas não está como que chegou nessa situação. Então, com essas condições péssimas, e que é resultado de gestão, de má gestão, fica um campo aberto e com apelo popular e público de uma terceirização, de uma mudança, né? Se a mudança terceirizar é a OS, a população acaba apoiando, porque elas não têm mais o atendimento qualificado como tem, né? Isso é uma preocupação também na saúde. Na assistência social já acontece isso, né? Com vários serviços sendo prestados por organizações sociais, as OS, ligadas algumas às igrejas, algumas ligadas a alguns movimentos mais setoriais. Mas sim, o serviço, por exemplo, as clínicas de recuperação são serviços terceirizados. Nós temos um restaurante popular, é um serviço terceirizado que coordena. Nós temos um atendimento à população de rua, Pop Rua, é uma empresa terceirizada. Nós temos uma dificuldade enorme dos equipamentos psicossociais, também por conta de não querer dar as condições do serviço público para isso. Esse é um cálculo que a gente precisa fazer. Eu vou dizer que ele, num primeiro momento, parece ser mais barato, se for olhar, mas a longo prazo ele é um serviço muito caro, porque ele não resolve o problema, ele acumula os problemas sociais eles se multiplicam numa velocidade muito grande e acaba gerando uma sociedade que é isso que a gente está vendo hoje, uma sociedade que tem medo, uma sociedade que está preocupada, uma sociedade que não confia mais no serviço público, né? Porque está tudo um pouco misturado, ninguém mais sabe o que é uma gestão direta da Prefeitura Municipal e o que é uma empresa terceirizada prestando serviço para a Prefeitura. E essa confusão é uma questão que a gente precisa desenvolver. Agora, o que eu posso certamente aqui declarar é que a gente vai querer reconstituir esses sistemas. Então, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, precisa ser reconstituído e, para isso, precisa recompor quadros da assistência social e recompor os serviços, para que esse fluxo consiga acontecer. Agora, as parcerias, a relação com a universidade, a relação com pesquisa, a relação com os governos estadual e o governo federal, ela precisa acontecer, gente. Mais do que isso, a gente precisa, inclusive, discutir formas de ter uma boa gestão de projetos para captar recursos com organismos internacionais, inclusive. A gente precisa pensar nisso. Agora, a minha concepção é que hoje as pessoas estão sofrendo demais para serviços essenciais. De assistência social, quando tenta procurar um equipamento para um benefício social, saúde, no posto de saúde de casa, nas escolas, as escolas completamente depredadas, a gente tem visitado algumas com situações bem calamitosas, né? E essa questão da limpeza urbana, né? Então, esse é um projeto, a gente tem como reconstituir. Agora, vai exigir da gente essa capacidade de gestão. Primeiro, de acessar recursos com o governo federal e com o governo do estado.
Segundo, de ter captação de recursos a fundos internacionais. E recompor a relação nossa com as universidades e com a capacidade de ter outros agentes envolvidos. Olha como as universidades se afastaram da gestão pública. Olha, por exemplo, eu fiz o pedido da revisão do meu IPTU. Eu não consigo acompanhar eletronicamente, da entrada no... Eu só consigo saber se eu for lá no Procidadão e pedir para falar com a pessoa que está com ele na mesa. Então, a gente fala de uma cidade que é da tecnologia, mas a gente não tem transparência nos processos, não consegue ter transparência nos mecanismos de serviço público, né? A cidade hoje, ela virou uma grande mercadoria, assim, né? Vender a cidade, né? Vender o que tem de bom na cidade, mas essa cidade não é uma cidade para todos. É uma cidade que vai sendo cada vez mais elitizada e cada vez mais disponível para uma elite, né? E a nossa concepção é que a gente tem que ter uma cidade para todas as pessoas viver bem nessa cidade, com as condições que elas têm. Inverter essa lógica de que está colocada hoje, de que grupos, setores têm muitos benefícios, conseguem muita facilidade, muita flexibilidade com a gestão pública, enquanto a população tem uma enorme dificuldade. Inverter essa ordem, eu tenho certeza que vai nos trazer uma alta capacidade de gerenciar essa crise que vai ser causada, obviamente, pela pressão econômica das instituições, que não vão aceitar facilmente esse tipo de projeto, né? Porém, a gente vai ter que ter essa capacidade, gente, porque a gente não pode pensar na cidade agora para os interesses que estão colocados na cidade nesse momento. Ou a gente pensa a cidade para daqui 20, 30, 40 anos para todo mundo, ou a cidade de Florianópolis, nos próximos 8 anos, a gente não sabe em que lugar vai se colocar. E o sentimento que eu mais encontro na rua é esse sentimento de gentrificação mesmo. De que as pessoas que antes viviam com o mínimo que conseguiam dar conta da sua reprodução da vida, com salários assalariados, hoje não conseguem mais viver assim nos bairros. Nos Ingleses, no Campeche, mesmo no Rio Vermelho, na Lagoa, as pessoas não conseguem porque o custo de vida está muito alto, o custo de alimentação é muito alto, o custo de aluguel, de moradia é muito alto. Não temos programas que consigam equalizar isso, de cada vez mais o setor imobiliário tem um crescimento enorme, as pessoas entenderam aquilo como, ou os setores econômicos, né? Inclusive a gente vê placas, né, de propaganda de empreendimentos falando isso: deixe de investir na bolsa, invista num apartamento aqui, entende? Então a lógica mudou, não é sobreviver, é sobre especular, né? Sobre explorar aquela condição. E é isso que a cidade está virando. Se a gente não pensar em outras estratégias e garantir que uma cidade pode ser boa para todos e que, para isso, os serviços essenciais eles são prioridades para nós, e são principalmente garantir, como, por exemplo, a habitação social, que há mais de 8 anos não tem um programa de habitação social na cidade, e que essas revisões de plano diretor que vêm, essas ilusões que são contadas, e que colocam isso na agenda, mas de forma muito injusta, inclusive, com muita sacanagem, porque leva as pessoas a entenderem que os bairros serão os bairros para todo mundo, mas não, são bairros para uma classe social que vai poder adquirir aquilo, né? Então a gente precisa garantir alguns mecanismos, assim. Eu acho que essa questão da habitação social é um programa que certamente um governo como o nosso vai ter todas as condições de encarar e de botar o dedo e de dialogar, porque isso a gente vai ter que fazer com fundos, com recursos do governo federal, com programas como o BID, a gente vai ter que acessar políticas e fundos internacionais, e que vai exigir da gente uma aliança com a sociedade, com os movimentos sociais, com as universidades, com os intelectuais, para conseguir realmente entender que a gente vai levar um tempo para estabelecer um programa, mas é possível fazer isso. A cidade tem sido uma cidade à venda. Então, a última mudança do plano diretor foi muito demonstrativa sobre isso. Só aumentou o índice e capacidade, potencial construtivo, e não se alterou em nada a infraestrutura. Então, os bairros sentem isso muito mais do que, por exemplo, os grandes centros hoje. Os bairros que estão em crescimento sentem muito mais. Por quê? Porque estão crescendo de uma forma muito acelerada, com as vias que tinham na década de 70, na década de 80, né? Agora, o que a gente precisa entender é que debate a gente vai conseguir fazer. Essa é uma resposta que ainda estava conversando há poucos dias, a gente vai ter que aprofundar na discussão, porque eu não sei se é assertivo a gente discutir transporte marítimo, é assertivo a gente discutir
a criação de vias exclusivas de transporte público, a gente vai defender um VLT, a gente vai defender um sistema de bondes entre as principais montanhas de Florianópolis. Então, assim, a gente tem programas, tem o PlanMus, que vai completar 10 anos, que apresentou um programa de planejamento urbano para a mobilidade urbana da Grande Florianópolis, que não foi aplicado na sua essencialidade. A gente tem mecanismos. O que hoje eu acredito, particularmente, dando a minha posição, que não é ainda uma posição do programa, eu acredito que é urgente a criação de faixas exclusivas de ônibus para o transporte público, principalmente nos grandes eixos, norte da ilha, sul da ilha e continente. E, principalmente, maior número de ônibus e de linhas interbairros hoje, que se comuniquem entre os bairros, e linhas diretas também de alguns bairros ao centro, que são as principais vias, né? Acho que isso já traria uma outra condição, bem como o pessoal tem um debate nacional em defesa da tarifa zero. E a gente defende a tarifa zero a partir de um sistema único de transporte ou de mobilidade urbana, né? Esse sistema único, todo mundo paga essa conta, faz parte dessa conta para que as pessoas tenham o direito do transporte como um direito adquirido, um direito garantido. E como que faz isso? Todo mundo que se beneficia com esse transporte, seja o setor empresarial, comercial, as próprias taxas de uso de transportes individuais, os impostos que nós pagamos para transporte individual de automóveis e motocicletas, eles tributam parte para ir para um fundo e esse fundo garante o transporte público de qualidade, certo? Então, assim, não é uma solução que tu vai resolver apenas no município, mas é uma solução que se resolve a partir de um programa mais amplo. A gente defende a tarifa zero. Defende a tarifa zero a partir do Sistema Único de Mobilidade Urbana. E que todo mundo que faz parte, que se beneficia desse serviço, paga um pouco. O trabalhador paga um pouco, o empresário paga um pouco, o comerciante paga um pouco, o dono de automóvel paga um pouco, a empresa que opera os terminais paga um pouco, a empresa que explora a parte comercial das rodovias paga um pouco, e esse bolo dá condições para as pessoas utilizarem o transporte público de forma gratuita, né? Ou de forma de garantia de mobilidade. Então, assim, eu acredito hoje, dando a minha opinião pessoal, são vias exclusivas para transporte coletivo, maior número de ônibus interbairros, maior número de linhas, especialmente em horários mais exclusivos dos bairros diretamente aos centros, né, ou às vias de entroncamento, e a gente avançar para a construção do Tarifa Zero em Florianópolis. Agora, repito, a gente precisa estudar muito esse debate ainda, porque ele tem outros elementos a serem discutidos. Transporte marítimo, uso das bicicletas, as pessoas de baixa mobilidade nas ruas, a gente tem o debate sobre VLT, a gente tem um debate sobre a questão dos bondinhos nos morros. Então, assim, tem uma série de outros elementos que a gente vai precisar aprofundar agora nessa construção programática para trazer outros elementos. Mas é inaceitável que uma cidade como Florianópolis não tem 1 metro de via exclusiva de ônibus. É inaceitável. Isso não dá mais para aceitar isso.